Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos aqui novamente reunidos. Hoje vamos estar fazendo o nosso penúltimo estudo. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor tão grandioso, obrigado Pai pelos cuidados que o Senhor teve conosco todos esses dias. Rogamos neste momento, Pai, que o Senhor venha estar com cada um que está assistindo neste momento, que a Tua graça e o poder possa os alcançar. E que não venhamos a falar, mas Teu Santo Espírito falar por nós. Use-nos e nos capacite. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então abra seu estudo na lição 17, que hoje nós vamos estar falando sobre decisão. Às vezes a gente encontra pessoas que estão há tanto tempo juntas, né? Ou namorando já há muito tempo e acabam não tomando uma decisão de se casar, né? Não sei se vocês têm alguém na família de vocês que às vezes acontece isso. Então é aquela indecisão. Já ficam juntos, já acabam até um conhecendo o outro, mas acabam não tomando aquela decisão, aquele passo importante. E é muito importante, porque Deus ele instituiu a família. Mas hoje nós vamos estar falando assim, na questão de decisão, de entrega realmente aos princípios de Deus. O que acontece? Às vezes estudamos a palavra de Deus, fazemos todos os estudos, olhamos, analisamos. A gente é impressionado pela ação do Espírito Santo, a gente começa a pensar, nossa, é realmente só isso que me falta. Mas aí acaba não tomando a decisão. Então hoje o meu convite vai ser para que você e eu venhamos a tomar uma decisão realmente ao lado de Cristo. Olha lá, quando o apóstolo Paulo ele esteve preso, ele teve que comparecer diante das autoridades do seu tempo. E lá ele conversou ele se apresentou diante de Félix, né? E depois diante do rei Agripa também. E essas duas pessoas, elas ficaram fascinadas pelo ensino que Paulo estava apresentando. Elas se sentiram tocadas pelo Espírito Santo. Mas sabe o que aconteceu? Pela questão financeira, o glamour que eles viviam, eles recusaram a ação do Espírito Santo e falaram, deixa para depois, eu não quero me tornar cristão agora. Então, e o que aconteceu? Eles se tornaram, ficaram completamente perdidos. Isso que acontece com muitas pessoas. Elas às vezes não tomam uma decisão porque estão acostumadas com aquela vida, com aquela rotina que tem receio de mudar aquela rotina, pensando que vão perder coisas. E muito pelo contrário, quando nós deixamos tudo para estarmos na presença de Cristo, nós ganhamos muito mais mesmo, porque nós ganhamos a vida eterna. Não essa vida passageira aqui neste mundo, onde algumas pessoas estão bem, algumas pessoas estão felizes, mas do outro lado nós olhamos e angústia, tristeza, miséria e dor. Nós não somos completamente felizes e nunca seremos completamente felizes aqui neste mundo, porque mesmo que nós estejamos bem, ou alguém que a gente ama esteja bem, outras pessoas não vão estar, então não tem como ter felicidade plena. Precisamos mesmo tomar uma decisão, e essa decisão é abandonar a vida que nos afasta dos princípios de Deus. Olhem lá em Mateus 28, 19 e 20, que Deus nos dá uma ordem. Mateus 28, 19 e 20. Olha que ordem que Jesus, aqui nos deixou. Mateus 28, 19 e 20, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha que fantástica essa ordem que Jesus Cristo nos deu quando Ele estava subindo ao céu após a sua ressurreição. É uma ordem para que a gente venha ensinar todas as coisas, para que as pessoas, quando tiverem dúvida de alguma coisa, elas, ao invés de ir em qualquer outros livros de autoajuda, ela possa se dirigir ao livro que diz, que assim diz o Senhor. Porque aqui nós temos na Bíblia Sagrada, nós temos inúmeros conselhos para nossas vidas. Tanto do que nós devemos fazer, do que aquilo que nós não devemos fazer, porque teremos outras consequências.
Ó, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tá lá em Efésios 4:5. Pode estar verificando. Há só um Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas espera aí, você pode me falar assim: ah, mas como assim só uma fé? Mas eu já me batizei isso, eu me batizei. Claro, a Bíblia nos ensina que há apenas um só batismo, mas há um batismo verdadeiro. E qual é o batismo verdadeiro? Nós vemos alguns batismos, mas nós temos que seguir o batismo verdadeiro, que é aquele batismo que Jesus mesmo nos ensinou. Né? Porque nós temos ali formas de batismo, que é o batismo por efusão, que é ali só na cabeça, aspersão, né? Que a água é borrifada ou assim chuviscadinha, né? E temos a por imersão, que essa por imersão é o batismo verdadeiro. E Jesus nos deixou exemplo, ele não nos deixou exemplo porque ele era pecador, porque o batismo, nós vamos estar verificando aqui, ele significa a remissão dos nossos pecados. Jesus não tinha pecado, mas ele fez questão de ser batizado por João Batista para nos deixar o exemplo. E o batismo dele não foi desde pequenininho, um bebezinho, como a gente tem costume de falar, vai ser pagão isso ou aquilo. Não, o batismo bíblico mesmo era por imersão, e sempre será por imersão. Claro, salvo aquelas questões que a gente já conversou em lições anteriores, que a pessoa não tem condição física de entrar num tanque batismal, ou num rio, né, ou no mar. Aí, claro, ela faz uma profissão de fé, e claro que Jesus conhece o coração e as intenções, mas se eu e você temos condições, por que não adentrarmos ao tanque batismal, né, ou a um rio, a um mar, e sermos batizados por imersão, ou seja, entrar e sair da água? Porque o próprio Jesus fez isso, ele nos deixou o exemplo. Então, o primeiro passo de um batismo verdadeiro, eu quero que você olhe lá em Mateus 3, 13 e 16. Mateus 3, 13 a 16 diz assim, ó, tá lá bem o título, é o batismo de Jesus, ó. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Olha que maravilha! O próprio Deus, o Espírito Santo, no formato ali de uma pomba que pousou sobre Jesus, confirmou aquele ato. Confirmou aquele ato que serve para mim e para você. Ali as três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam presentes neste momento. E o céu se abriu e uma voz disse: esse é o meu filho, a quem me compraz. Esse é meu filho a quem eu tenho muita alegria. E Deus, ele tem muita alegria quando um filho seu se arrepende do seu mau caminho e se volta para ele. Porque batizar é nada mais, nada menos do que deixar para trás toda a nossa vida que estava indo contra os princípios de Deus. E nos tornamos, através do batismo, né, ali após o batismo, uma nova criatura em quem? Uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então tem muitas pessoas que ficam postergando, que ficam com receio, porque pensam que quando se batiza ou para se batizar a pessoa tem que ser santa. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo, eu não tenho condição de me batizar, porque senão não é bem assim, querido. O batismo não é o fim de tudo, o batismo é o início, é o princípio da caminhada rumo às mansões celestiais. O batismo é simplesmente você estar declarando para as pessoas que estão no seu convívio, para as outras pessoas, para o universo, de que lado que você está. Você está declarando que você, naquele momento, você vai trafegar segurando as mãos de Jesus. Todo o teu trajeto será olhando para Jesus. Se você bebia, você não bebe mais. Se fumava, você não fuma mais. Sabe? As coisas vão mudando, porque aquelas pessoas que têm um encontro pessoal com Cristo, elas não podem ser a mesma pessoa. Elas são transformadas. Só quem tem um encontro pessoal com Cristo é transformado. Então eu convido você a tomar essa decisão, se entregar a Cristo de verdade. Então, o primeiro passo ali que nós vimos, né? Jesus foi batizado na água,
Então esse é o primeiro passo de um batismo verdadeiro. O segundo está lá em Atos 2:38. Olha por quê. Atos 2:38. Segundo passo de um batismo verdadeiro. Diz assim: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui, ó, o segundo passo é arrependei-vos, né? O terceiro passo, antes de a gente saber por remissão dos nossos pecados, o que é pecado? Olha lá em 1 João 3:4, só para relembrar, porque nós já vimos. Mas para relembrar, 1 João 3:4 vai dizer o que é pecado. Ah, mas o que é pecado? 1 João 3:4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vocês viram que tem tudo a ver? Então você às vezes estava numa igreja em que não guardava todos os princípios bíblicos dos 10 mandamentos. Então você se batizou, mas o batismo é considerado não é considerado um batismo verdadeiro, porque ele não seguia todos os preceitos dos 10 mandamentos. Pecado é transgressão da lei. Se você transgredia um daqueles mandamentos, então você não se batizou da forma que a Bíblia nos ensina a ser batizados. Então é o segundo passo. O terceiro passo, olha lá em Marcos 16:16. Tudo que a gente já viu, mas vamos estar relembrando. Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então se eu creio, quem crer e for batizado, não é só crer e for batizado será salvo. Ah, você vai falar, mas professora Marleide, aquelas pessoas que já morreram, nem conheciam a verdade, é aquilo que eu volto a falar. Deus é um Deus maravilhoso, fantástico. Ele não leva em conta e nunca vai levar em conta o tempo da ignorância da pessoa. E lembra que eu falei que lá no céu a Bíblia nos diz que nós teremos muitas surpresas? Essas pessoas que às vezes morreram e nem tiveram a oportunidade de aprender toda a Bíblia, todos os 10 mandamentos, às vezes não guardava todos os 10 mandamentos, mas ela vivia com aquela, sabe, na mente dela, sempre mostrando para ela o caminho certo e errado. Ela sabia diferenciar o certo do errado. Porque matar não pode nem antes, não podia lá antes no Sinai, não pode hoje, não vai poder amanhã. E assim por diante. Então as pessoas que temem a um Deus, elas têm na sua própria mente, Deus impressiona na mente a fazer as coisas corretas. Então Jesus não leva em conta o tempo de ignorância. Então o terceiro passo aqui leva à salvação todo aquele que crê na verdade de Deus. E o quarto passo, aqui olha lá em Colossenses 2:12 para um batismo verdadeiro. Colossenses 2:12. Diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Para completar isso aqui, olha lá em Romanos 6:3-6. Romanos 6:3-6. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Aquilo que eu falei anteriormente, quando nós somos batizados, nós morremos para o pecado, por isso que ele entra na água e ele ressurge, ou seja, ressurge para uma nova vida em Cristo Jesus. Convite de Deus, por que não tomar a decisão de começar uma nova vida? Está lá em 2 Coríntios 5:17, este convite. Hoje você pode ter um novo começo com Jesus. Pelo batismo, sua velha vida é esquecida
é a morte da velha vida. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? O que eu acabei de ler ali, né? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Razões para o batismo. Primeira razão, olha lá em Apocalipse 20, versículo 15. Primeira razão para ser batizado. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 15. Diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então a primeira razão, né, para ser batizado, para ter o nome no livro da vida, tá? Pode ler Mateus 18, 18, que vai completar também, ó, Mateus 18, complementar. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será sido desligado no céu. Então, aqui é uma questão aqui, quando você impressiona a mente de alguém, quando você fala do amor de Jesus para alguém, né? E essa pessoa, ela está sendo ligada aos céus também, né? E aqui através do ato do batismo. Então, para ter o nome no livro da vida é a primeira razão. A segunda razão, olha lá em Atos 2, 38. Nós já vimos. Atos 2, 38. Atos 2, 38. Diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para ter o perdão dos pecados. Olha lá em Miqueias 7, 19 também. Miqueias, logo após lá Jonas, tá? Miqueias 7, 19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que fantástico, vai ter o perdão dos pecados. Quando nós pecamos e nós nos arrependemos, nós vamos até Jesus e pedimos perdão, ele pega esse nosso pecado e ele joga nas profundezas do mar e não se lembra mais. Aí a gente vai até ele com aquela questão assim, pensando, poxa, eu fiz isso, eu faço aquilo. E fala, ai Senhor, será que o Senhor me perdoa? E ele olha do quê? Porque ele nem lembra, ele já jogou nas profundezas do mar. Nós que ficamos remoendo. Então, a terceira razão para o batismo, olha lá em João 3, 3 e 5. João 3, 3 e 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui, Jesus está falando aqui com Nicodemos. Nicodemos era um homem muito rico, mas ele percebeu em Jesus algo diferente, maravilhoso, algo que deixava as pessoas com paz de verdade. Não importava a condição financeira que ele não tinha aquela paz que o próprio Jesus representava para ele e representa para mim e para você também. Então é muito importante. E aqui Jesus lhe deu uma lição, que devia nascer de novo. Ou seja, nascer de novo o quê? Apagar a vida antiga, os pecados, através do batismo e ressurgir para uma nova vida em Cristo Jesus. Então aqui a terceira razão, né, para ter um novo nascimento. Olha lá em Romanos 6, 2, 3, também a terceira razão. Romanos 6, 2 e 3. De modo nenhum, como veremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Olha o Romanos 1, daí vamos colocar aqui o Romanos 6, o 1 ao 3, tá? Ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí o 2.
De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Então, é aquela questão. Eu me batizo ou eu estou procurando fazer as coisas corretas, mas daí eu pego e me volto a fazer coisas erradas, então de que valeu aquele batismo para mim? Né? Então a gente tem que ter essa questão em mente, que claro que a gente pode vir a errar, né? Pode vir a errar. Acontece que eu posso estar falando com pessoas que se batizaram e de repente no decorrer de suas vidas passaram por N questões que se desviaram dos preceitos de Deus. Mas a Bíblia nos diz que se você pedir perdão, Deus te perdoa. E você faz o quê? Segue em frente. Segue em frente. Né? Nós vivemos como se fosse uma plataforma. A plataforma ali em si é quando a gente aceita Cristo. Aceita Cristo. Né? Nós aceitamos Cristo pela graça. Né? Estamos a caminho o quê? De uma glorificação. Que só vai ocorrer aquelas imperfeições que nós temos. O que nos falta, Deus vai nos completar quando Jesus voltar. E para a gente sair dessa plataforma, e aquela questão do pecado imperdoável, é só a gente pular mesmo da plataforma. Porque a gente pode estar na plataforma, a gente pode cair na plataforma, olhar para o céu, falar, Senhor, olha aqui onde eu estou, mas você ainda está na plataforma. Você simplesmente só dela, você teve alguns percalços, você caiu, mas você ainda olhou para o céu e falou, Senhor, meu Deus, me ajude. E Deus te levanta, Ele está ali, com a mão esticada, você só levanta a mão e segura a mão de Cristo e segue andando. Rumo aonde? A glorificação. Rumo aonde? Nós vemos então aqui na questão de santificação, rumo à glorificação. Recebemos a salvação pela graça, vivemos na santificação, vivemos ali se desviando do mal, né, nos santificando a cada dia, rumo à glorificação, que só vai ocorrer quando Jesus voltar. Aquilo que nos faltar, Jesus vai nos completar. Agora, quando a gente deliberadamente, eu conheço toda a palavra de Deus, mas eu a rejeito deliberadamente, eu a excomungo, eu blasfemo, eu faço N coisas que estão indo contra as verdades de Deus, eu não quero mais saber, eu falo, não creio em Deus, não creio em Jesus, não creio no Espírito Santo, não quero saber mais disso, porque Deus, Ele entende quando você está falando isso da boca para fora, porque aconteceu alguma coisa que você não está conseguindo lidar naquele momento, ou quando você deliberadamente virou as costas para Ele. Aí sim, você sai daquela plataforma que é a graça ali, a vida de santificação, e pula no mar. E daí você deliberadamente virou as costas para Jesus. Então, querido, se você ainda está ali na plataforma, recebeu pela graça, né? Que somos salvos pela graça, por crer em Cristo, é gratuitamente que nós aceitamos Jesus. É gratuitamente, eu não preciso fazer nada. Nada de mim é digno para receber a salvação. Não preciso pagar, não preciso fazer isso e aquilo. Mas quando eu aceito Jesus, como eu vivo? É diferente. Como eu vivo? Como vive uma pessoa santa? Né? Uma santa aqui no sentido de separada. Não é porque se fosse santo de questão de não ter mais falha e pecado, nós estávamos mais neste mundo. Deus já nos estaria nos levado para o céu. Mas é que o santo é separado, é um povo separado, um povo que poderia fazer tudo que todo mundo faz, mas ele escolhe não fazer, porque ele quer agradar a Cristo Jesus. Então ele está andando, ele está se santificando a cada dia. Como se santificando a cada dia? Acordando, abrindo os olhos, orando a Deus, procurando ler, estudar a sua palavra, compartilhando essa palavra com outras pessoas, né? Vivendo aquilo ali, ajudando o próximo. À noite, chega em casa, ora antes de dormir. Porque se você orar antes de dormir e você morrer ali nesse meio tempo, você está salvo. Aí acordou, começa tudo de novo. Essa é uma vida de santificação, uma vida diária de santificação. Então aqui nós vimos que era para ter um novo nascimento. A quarta razão para o batismo, olha lá, Marcos 16:16. Marcos 16:16, que já vimos também. Vamos só continuar aqui. Marcos 16:16 seria a quarta razão para o batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado.
né? Então, para ser salvo. E a quinta razão para o batismo, ó, Mateus 3, 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17 diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, para ser um filho amado de Deus, essa é a quinta razão para o batismo. Vamos estar respondendo aqui 6 questões. Qual é a condição bíblica para ser salvo? Então, uma recapitulação. João 3, 3 e 5. João 3, 3 ao 5. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha aqui, então qual é a condição bíblica de ser salvo? Nascer de novo, ou seja, ser batizado, né? Da água e do Espírito. Como Jesus foi batizado, deixando-nos o exemplo, está lá em Marcos 1, 9 a 11. Marcos 1, 9 a 11 diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui Jesus deixou o exemplo, como eu falei, entrou e saiu da água. Aqui a gente vai estar verificando que Mateus, Marcos, Lucas e João também, eles repetem muitas coisas. Só que o que acontece? Cada um, ele fala aquilo que para ele foi mais conveniente, porque foi o próprio Deus que inspirou todos os apóstolos, os profetas, né? Como nós já vimos, toda a Bíblia é inspirada por Deus. O que acontece? Que cada um relata aquilo que para ela foi mais importante. Mas isso não muda nada o teor da informação, né? Então a informação é o mais importante, né? O propósito da informação é mais importante e não cada detalhe dela. Então a resposta é que entrou e saiu da água, ou seja, por imersão. O batismo do eunuco foi por imersão? Olhem lá em Atos 8, 35 ou 38. Atos 8, 35 ou 38. Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo ele, caminha fora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele: disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha que fantástico aqui, né? O próprio Filipe, né? Um discípulo de Jesus, ele, pelo Espírito Santo, ele foi encaminhado aonde estava passando esse eunuco, que ele era um alto oficial. E ele lia a palavra de Deus neste momento. E Filipe chegou perto dele, percebeu que ele estava lendo e perguntou se ele entendia. Ele falou: como que eu vou entender se ninguém me explica? Ou seja, cabe a nós, né, que estudamos a palavra de Deus, que estamos aprendendo a palavra de Deus, passar para as outras pessoas. E aí, claro, que elas também vão ter que ter aquele momento pessoal íntimo, em comunhão com Deus, para estar se aprofundando mais das verdades de Deus. Então, o eunuco, ele foi por imersão, sim, porque ele viu onde tinha uma quantidade significativa de água, pediu para que Filipe parasse ali, né, a carruagem onde ele estava, e eles desceram e entraram e saíram da água. Que ordem recebeu Paulo depois de se arrepender? Olha só, Paulo, né, que antes era Saulo, né, que Jesus lá na estrada de Damasco fala com ele, tem um grande encontro com Jesus, fica ali, né, alguns dias ali sem enxergar, não comia, não bebia, só pensando, analisando aquilo que ele havia ouvido.
Mas quando ele foi falar com Ananias, que o próprio Jesus falou para ele ir falar com Ananias, e já havia avisado Ananias também para instruir Paulo, ele recebeu uma ordem, Paulo. Olha lá em Atos 22:16. Atos 22:16 diz assim: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, ou seja, invocando o nome de Jesus. Então Paulo, ele foi batizado. Por que ele foi batizado? Porque ele vivia um cristianismo que não era o cristianismo correto de acordo com a Bíblia. A partir do momento que ele entendeu que ele estava perseguindo o próprio Jesus Cristo, ele teve que ser batizado novamente. Ele aceitou prontamente o batismo. Quinta pergunta: qual é o exemplo de conversão dos primeiros cristãos? Olha lá em Atos 2, 41 e 42. Atos 2, 41 a 42 diz assim: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como que eles viviam então os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então qual é o exemplo de conversão? Eles aceitaram a palavra de Deus, foram batizados, né? E eles viviam o quê? Perseverantes ali na doutrina dos apóstolos, porque era aquela doutrina pura que nós ouvimos anteriormente, né? Onde os cristãos ouviram a palavra de Deus e eles seguiam aquilo ali. Era a igreja lá dos tempos bíblicos que a gente vê no livro de Apocalipse. Quem está estudando a lição da escola sabatina, ela está falando muito dessa questão do livro do Apocalipse, das 7 igrejas, né? Dos selos de Deus, os 7 selos. Então tem tudo a ver com essa época aqui. A igreja de Éfeso era uma igreja pura, era uma igreja dos primeiros cristãos, né? Que eles era a igreja que proclamou o evangelho. E assim vem as demais. Sexta e última pergunta: a que divina instituição une os que são batizados? A que divina instituição? Olhem lá em Atos 2, 41. Nós vamos ver o Atos 2, o 41, o 42, o 46 e o 47, separadamente. Atos 2, que a gente viu aqui, o 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O 46, diariamente perseveraram unânimes unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Então, aqui divina instituição, a igreja, né? A instituição de Jesus Cristo, a igreja de Deus aqui na terra. Por isso que nós temos que comungar, né? Congregar um com o outro. A Bíblia nos ensina que nós não devemos deixar de participar da igreja, mas nós temos que ir naquela igreja que ela representa mesmo o que assim diz o Senhor. Não é aquela igreja que eu vou só porque eu gosto daquele pastor, porque eu tenho aquela amizade e tal, porque lá as pessoas são queridas, porque lá a gente faz isso, a gente faz aquilo. Não é essa a questão. A questão é que nós temos que ir na igreja, aquela igreja que é a menina dos olhos de Cristo, é aquela igreja que procura fazer a vontade de Deus. Não que a igreja seja perfeita, porque não é perfeita, porque a igreja é eu e você, e nós somos falhos e pecadores, mas a igreja é o corpo de Cristo. Então, aquele irmão assim, eles têm que se juntar, e aquele que está mais firme, poder abraçar aquele que está, né, com pouca fé ali. E assim a gente prosseguindo, mas entendendo que Deus ele tem um plano maravilhoso para a sua igreja. Ele quer levar essa igreja, que essa igreja não é aquela placa da igreja que eu tenho falado há muito tempo. Não é a placa de igreja, porque não é a placa que vai salvar ninguém. Muito pelo contrário, no final dos tempos, eu volto a repetir, haverá apenas um povo que segue a vontade de Deus e um povo que não segue.
Então é este povo, mas enquanto esse dia não chega, essa separação não seja contundente, nós temos sim que procurar aquela igreja que faz a vontade de Deus, que tem todas as características que Deus aprova. A Bíblia nos ensina que temos pouco tempo, mas vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Queremos a liberdade em Cristo, mas nos amarramos nas tradições e costumes do mundo. Aceitamos a verdade de Deus, mas tememos tomar uma decisão ao lado de Cristo. Por que esperar mais? Deus está chamando para tomar uma decisão ao seu lado. Ele está chamando para começar uma nova vida de liberdade com Ele. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Está lá em Apocalipse 3:20. Abrir a porta do coração para Jesus significa entregar a vida a Ele. Essa entrega é simbolizada pelo batismo e pelo novo estilo de vida de acordo com a vontade de Deus. Tome essa decisão, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, que mais uma vez o Senhor está ansioso, Pai, desejoso, Pai, para que eu e a pessoa que está assistindo, Pai, neste momento, venha entregar a sua vida a Ti. Por favor, Pai, aceite, Pai, a nossa entrega, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, por favor, Pai, nos ajude a ter esse desejo, essa vontade, Pai, de Te seguir para toda a eternidade. É o que peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Um grande abraço.